Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Regulação no SUS de ASE. Eu sou Márcia Moraes e resolvi vir aqui fazer uma jornada sobre o piso da enfermagem. Isso mesmo, esse assunto de tanto interesse que tem demandado diversas discussões no Congresso Nacional, no Poder Executivo, entre os profissionais da enfermagem, prestadores de serviço de saúde, enfim, todos que dependem dessa valorosa profissão. E como isso já se arrasta há quase um ano, eu quis trazer aqui a sistematização de tudo que já ocorreu e qual é o status atual do pagamento do piso da enfermagem. Tudo começa com a aprovação da lei federal que instituiu o piso da enfermagem, a Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022. Ela aprovou o piso da categoria e fixou em R$ 4.750 o piso para o enfermeiro, sendo que 75% desse valor correspondente à profissão de técnico de enfermagem e 50% desse valor para os auxiliares de enfermagem e parteira. Neste último caso, corresponde a R$ 2.375. Desde então, começaram as discussões de quem seria o responsável para arcar com os custos decorrentes da aprovação do piso da enfermagem. E já em setembro de 2022, o STF foi acionado e suspendeu a eficácia desta lei, suspendendo, portanto, a exigência, o pagamento do piso da enfermagem desde então. Foi estabelecido um prazo para que estados, União e municípios apresentassem qual era o impacto financeiro, sob a acusação de que era possível ter uma demissão em massa, considerando o impacto bastante avolumado nas contas públicas em especial e nos prestadores de serviços de saúde. Desde então, o processo no STF, correu normalmente, ainda está em tramitação, entre votos e entre pedidos de vistas. Algumas definições já ocorreram. Assim que virou o ano, e passou para o ano de 2023, foi então uma decisão do próprio STF que fez o governo federal iniciar os trâmites orçamentários para inserir na Lei Orçamentária Anual de 2023 uma suplementação para acobertar os custos para o pagamento do piso da enfermagem. Todavia, o Ministério da Saúde fez um levantamento do impacto dos custos a partir da RAIS, que é uma informação mandada para o Ministério do Trabalho, em que a gente informa, todos os estabelecimentos, independente de ser de saúde ou não, informam os vínculos contratuais, os valores, a jornada e o impacto apurado em relação a essa metodologia apontou para 10 bilhões, em torno de 10 bilhões de reais ano, sendo que já para o exercício de 2023 representaria em torno de 7 bilhões e 300 milhões. Então foi aprovada uma lei no Congresso Federal com essa alteração orçamentária e o Ministério da Saúde já iniciou os trâmites operacionais para pagamento deste valor apurado. Tanto que publicou uma portaria 597, já definindo os valores do impacto por município e estado gestor. Além disso, programou o recurso apurado com a metodologia inicialmente aprovada no SISMAC, que é um sistema responsável pela programação do recurso de média e alta complexidade repassado pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais e Fundo Estadual de Saúde. Enquanto isso, tramitava o processo no STF e alguns ministros discutindo a questão da jornada de trabalho, se era proporcional a 40 horas, a 44 horas semanais, enfim.
Uma discussão que apontava também para o que significa piso, se é equivalente a salário base, a remuneração, qual gratificação que entra, que não entra, né? Tudo isso em volta do assunto piso da enfermagem. O fato é que ao ser publicado o impacto de 10 bilhões, sendo 7 bilhões para 2023, novamente começaram as discussões e os apontamentos, especialmente das representações de estados, municípios e da Confederação Nacional de Prestadores Filantrópicos, né? Apontando que o valor apurado pelo Ministério da Saúde era insuficiente para cobrir os custos e que a metodologia não tinha sido clara para evidenciar os valores adequados. Aliás, a metodologia que foi publicada na versão original da Portaria 597, ela foi republicada e excluiu a metodologia. Eu mesma tentei replicá-la e não consegui achar os valores que o Ministério publicou em portaria específica. Para agravar a questão, o Fundo Nacional de Saúde publicou um Excel, uma planilha, com os valores que corresponderia aos hospitais filantrópicos prestadores de serviços ao SUS, mais do que hospitais filantrópicos, todos os prestadores filantrópicos que prestam pelo menos 60% dos seus serviços ao SUS. Isto porque a Portaria 597 já trouxe no seu texto que o piso se destinava, que o valor do impacto se destinava a estados, municípios e prestadores filantrópicos de até 60% ao SUS. Todavia, alguns municípios e estados, ao comparar os valores apurados ou apontados pelo Fundo Nacional em planilha específica, pensaram ou apontaram, como assim? O valor que foi publicado para mim, exemplo, foi 20 milhões. 19 milhões está aqui na planilha do fundo como o valor correspondente ao hospital do meu município. E ficou a discussão, mas e o valor do meu município, do impacto para a atenção básica, da atenção especializada, que também conta com profissionais da enfermagem? E a discussão, então, fez com que o Ministério abortasse o pagamento previsto para a competência maio de 2023. A pressão foi grande, tanto no Ministério da Saúde, governo federal, quanto também no Congresso Nacional, e com isso o Ministério deu um passo atrás, não pagou conforme a apuração pela RAIS e instaurou um processo de apuração por meio do InvestSUS. Nele, todos os municípios e estados gestores tiveram um prazo até o dia 5 de julho para lançar nominalmente, profissional a profissional da enfermagem, com respectiva ocupação, se enfermeiro, se técnico, se auxiliar ou se parteira, a respectiva carga horária, né? E o valor de remuneração desse profissional. Isso para que o Ministério da Saúde possa fazer nova apuração e com isso fazer o pagamento. Importante destacar que neste período novamente o STF retoma o julgamento e publica uma decisão muito importante no dia 3 de julho, relacionada à decisão na cautelar da ação direta de inconstitucionalidade do piso da enfermagem. E nesta decisão ficou decidido por 8 votos a 2 que o piso é constitucional. Este processo ainda depende de julgamento do mérito, mas significa dizer que validou, que a lei é válida, a lei do piso da enfermagem, como estava sendo questionada desde setembro, né, de 2022, que a lei é válida e decidiu outras coisas que já podem ser implementadas. A mesma decisão disse que o valor do piso é correspondente a uma jornada de 44 horas semanais. Significa dizer que 4.750, no caso do enfermeiro, é para este tipo de vínculo com jornada de 44.
Se a jornada for menor, né, exemplo, um vínculo de 30 horas, de 40 horas, o cálculo deve ser proporcionalizado, né? Isso foi omissa a lei ao instituir o piso, não estabeleceu relação de jornada e o STF teve que se posicionar a respeito. E outra decisão muito importante neste momento do processo é de dizer que a União é exclusivamente responsável pelo pagamento do piso. Isso porque a entidade, né, União Federal, o Poder Executivo Federal, né, não pode estabelecer ou fixar uma nova despesa para um outro ente, como foi o caso da aprovação da lei em âmbito de Congresso Nacional, né? Então, os estados e municípios não poderiam ter uma despesa aumentada por meio dessa publicação da lei, sem que viesse junto o recurso correspondente ao pagamento do impacto dessa aprovação. Com isso, o STF fixou maioria para dizer: a União precisa aportar os recursos financeiros necessários a estados e municípios e prestadores filantrópicos de pelo menos 60% ao SUS, apurar e pagar. E, mais do que isso, disse assim: você, União, tem que fazer a suplementação orçamentária necessária para o impacto real. Estados e municípios e prestadores filantrópicos não podem ser cobrados para além do que a União repassar. Então, esta é a tranquilidade que o STF deu a estados, municípios e aos prestadores. Eles são responsáveis por pagar até o limite do repasse financeiro que a União fizer. Por outro lado, deixa mais tranquilos os profissionais da enfermagem essa decisão, porque a própria ministra de Estado da Saúde, em participação na Conferência Nacional de Saúde recentemente realizada, né, no mês de julho, afirmou categoricamente que vai cumprir a decisão do STF, que vai providenciar a suplementação orçamentária necessária para repassar o valor apurado pelo InvestSUS, que é o momento que está acontecendo desde o dia 5 de julho, após o prazo de alimentação do sistema que os gestores tiveram, gestores estaduais e municipais, dependendo da condição da gestão do prestador de serviço ou do próprio serviço público, tá? Todos eles têm direito ao recebimento deste impacto. Então, esta decisão deixa tranquilo o profissional da enfermagem, porque diz quem é o responsável que a União assume que irá pagar. Ao município, e ao estado e ao prestador foi dito: fique tranquilo que você será responsável no limite do repasse da União. E também disse outra coisa: esta mesma decisão afirmou que no caso do prestador privado ou do filantrópico que não goza dessa situação de prestar pelo menos 60% de serviço ao SUS, estes têm 60 dias para celebrar um acordo coletivo de trabalho. Então, o sindicato e este prestador de serviço nessas condições devem sentar, negociar, né? O prestador propor um acordo coletivo, se aceitado, ou melhor, se aceito, né? Vocês terão o cumprimento do que foi estabelecido no acordo, vale o que foi estabelecido no acordo. Se não aceito, as instituições privadas precisam passar a pagar o piso conforme estabelecido em lei a partir do dia 12 de setembro. Por quê? Porque foi estabelecido o prazo de 60 dias após a publicação da decisão do STF. Então tem esse prazo para tentar entrar em acordo, se não entrou, entra em vigor já imediatamente o que está disposto na lei após o prazo final de 60 dias concedidos às instituições privadas, tá? Então quem tem algum tipo de vínculo, né, como profissional da enfermagem, né? Tem gente que tem dúvida: eu sou enfermeiro, mas eu estou contratado na função tal. Se for diferente, né, da atividade
de enfermagem, o piso não se aplica, né? Só se aplica se você estiver com um vínculo de uma função de enfermagem, né? E aí nós temos então também estabelecido o prazo para o privado. Já os públicos e os filantrópicos, o Ministério da Saúde afirma que fará o pagamento retroativo a maio. Aliás, os servidores federais já contam com o lançamento do acréscimo no contra-cheque em decorrência da aprovação no piso. E já sinaliza para nós como é que vai se dar o cômputo pelo Ministério da Saúde do valor do impacto. Porque os servidores federais, para cálculo do repasse, né, do piso, ele desconsiderou, por exemplo, adicional noturno, insalubridade, que tinha aquela discussão, o que entraria no cômputo do piso, tá? Então foram excluídos estes adicionais que são temporários. Apenas os adicionais que são fixos, incorporados, né, à remuneração do servidor é que for comparado com o valor do piso e apurado a diferença para o lançamento no contra-cheque, tá? Ótimo, então nós temos esse cenário. O Ministério da Saúde está apurando, a partir dos dados lançados no InvestiSUS, qual que é o valor real de impacto. Com isso, ele deverá publicar uma nova portaria em substituição à portaria 597, foi aquela lá primeira que publicou os dados a partir da RAIS. Sendo assim, ele vai publicar uma portaria, esta portaria vai ser lançada no SISMAC, né, com o mesmo processo que foi adotado lá atrás, tá? A partir da 597, e aí sim o Fundo Nacional vai poder fazer o repasse aos respectivos fundos. Do mesmo modo, certamente o fundo terá de publicar uma nova planilha dizendo qual que é o valor correspondente ao impacto do prestador filantrópico. Porque aos moldes da primeira portaria foi estabelecido prazo para que os municípios adaptassem, municípios e estados, né, adaptassem o seu respectivo contrato para repasse aos prestadores filantrópicos com contratos de no mínimo 60% ao SUS. E se o valor do impacto apurado for superior aos 10 bilhões anuais inicialmente apurado, né, e aos 7 para 2023, necessariamente será necessário que o governo federal apresente ao Congresso, né, Nacional uma alteração da lei orçamentária anual para suplementar, aumentar o limite financeiro necessário para o cumprimento do piso. De qualquer forma, nós sabemos que o orçamento deste ano de 2023 já tem pelo menos 7 bilhões e 300 assegurado. Então, para os primeiros meses, a gente sabe que é retroativo a maio, mas para os primeiros meses já tem orçamento, inclusive, assegurado, tá bem? Então, a gente acredita que sairá a portaria publicando o novo valor, o fundo informa qual que é o valor dos prestadores filantrópicos, se for maior, o governo federal tramita proposta orçamentária paralela para assegurar o repasse nos últimos meses do ano, se faltar algum tipo de recurso para cobrir o impacto real apurado a partir do InvestiSUS. A expectativa é que já nos próximos dias o Ministério da Saúde faça essa publicação, até porque a ministra já afirmou que o pagamento começa a acontecer em agosto. Então, nós estamos aí nas vésperas do mês de agosto, então o pagamento está prestes a acontecer e será retroativo a maio aos servidores públicos e de hospitais filantrópicos, né? Excluindo aí os adicionais temporários do contra-cheque, tudo indica que isso irá acontecer. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha conseguido sistematizar de forma clara a jornada do piso da enfermagem, a você enfermeira, a você técnico, auxiliar e a você gestor que está ansioso para começar a fazer o pagamento do repasse também do piso da enfermagem.
Comece, né? Se ainda não começou, você, gestor municipal ou estadual, providencie os trâmites legais, né? Orçamentários, se for necessário, para fazer a adequação do contrato do prestador, para fazer a adequação no plano de carreira do seu servidor, enfim, para que todos consigam cumprir a Lei 14.434 de 2022. A categoria merece pelo trabalho que desempenha, né? Pelo relevante papel que desempenha no Sistema Único de Saúde, conseguiu aprovação legislativa e tudo indica que vai de fato conseguir receber esse recurso que tanto batalhou a partir da discussão legislativa e aprovação de lei específica, como tantas outras categorias ainda buscam, né? Viva a enfermagem e obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.